Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço desde já que nos fale um pouco daquilo que foi eh, a reação de Israel ao ataque, ao anterior ataque do Irão, para lhe perguntar, embaixador, se acha que tudo aquilo que Israel quer fazer relativamente a esta retaliação foi aquilo que fez. Soou um pouco a pouca coisa. Soou, mas eu pergunto-me se não terá havido na dimensão e no modo como Israel reagiu ao ataque iraniano, que no fundo também convém lembrar, já correspondia àquilo que era uma reação ao ataque israelita à embaixada iraniana em Damasco, que matou 7 pessoas. Este ataque iraniano acabou por ser, como nós aqui comentámos, já avisados, os Estados Unidos estavam avisados, de qualquer forma não teve qualquer impacto em termos de vítimas humanas, o que deu ideia, de uma certa maneira, que o ataque iraniano tinha como objetivo, no fundo, corresponder à indignação interna que havia no Irão e à noção de que o Irão não pode, no plano internacional, estar sempre à espera da atuação daqueles que o fazem por procuração iraniana, quer no Hezbollah, quer na Jihad Islâmica, quer nos Houthis, quer mesmo até no Hamas, e tem ele próprio que reagir, digamos, enquanto país, coisa que normalmente não faz. O Irão, apesar de tudo, é um país bastante contido nas suas ações externas, se nos lembrarmos de todo o passado. A reação israelita era inevitável, tendo em atenção aquilo que é o histórico israelita, mas eu pergunto-me se a reação israelita foi limitada, como se viu. Aparentemente foram enviados uns drones para a zona de Isfahan, que tiveram algum efeito prático, mas não devastador, e em particular foram para uma zona, e esse é o aspecto interessante, para uma zona onde se decorre parte do plano nuclear iraniano, de enriquecimento de urânio no Irão. E já falaremos um pouco sobre isso. A sensação que se tem é que os Estados Unidos, ao terem sido um elemento essencial na defesa de Israel a quando do ataque iraniano, e todos nós sabemos hoje que sem os Estados Unidos o ataque iraniano podia ter tido um impacto muito maior em termos de vítimas, em termos inclusivamente de desgaste sob o ponto de vista material. Os Estados Unidos terão ganho junto de Israel, eu diria, alguma força e algum leverage, por utilizar uma expressão anglo-saxónica, que provavelmente não estavam a demonstrar no caso de Gaza. E os Estados Unidos terão, em primeiro lugar, dito a Israel que era talvez necessário evitar um ataque maciço ao próprio território iraniano. Nós sabemos que Israel tem esta tentação há muitos anos, nomeadamente em relação ao, ao processo nuclear, de construção nuclear iraniana, mas Israel tem feito no passado ações dentro do território iraniano que normalmente não reivindica. Aparecem mortos uns generais, aparecem mortos uns cientistas, há um conjunto de ações que, não obstante estarem, digamos, crismadas no direito internacional como criminosas sob esse ponto de vista, Israel procura evitar ligar-se a essas ações, mas pratica-as e toda a gente sabe que são feitas por Israel e pelos serviços da Mossad. E, portanto, a reação israelita foi pequena, mas também convém ligá-la a outras ações que, entretanto, ocorreram. Houve em estruturas de natureza xiita dentro do Iraque ataques a essas estruturas. Os americanos dizem que não foram eles, os israelitas não dizem que foram nem que não foram. Mas o que é presumível é que Israel vá fazer, digamos, como resposta ao ataque iraniano, um conjunto variado de ações, talvez espaçadas no tempo, que possam dar, no fundo, a ideia que Israel quer dar é que naquela zona Israel faz mais ou menos o que quer e quando quer, e normalmente não precisa de pedir autorização a ninguém. Talvez tenha precisado, desta vez, de ter alguma luz verde distante dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não estão manifestamente interessados na criação no Médio Oriente de uma guerra aberta que possa obrigá-los, inclusivamente, a um empenhamento de natureza militar maior do que aquele que já têm através das bases que possuem na região, bases essas que foram absolutamente instrumentais para ajudarem Israel a defender-se do ataque iraniano. Então aqui é um complexo de situações, veremos em que medida que Israel consegue ligar isto também à questão de Gaza,
onde nós temos visto que Israel nos últimos dias, depois de ter dado indicações de que ia avançar para a zona de Rafah, portanto no sul da faixa de Gaza, fez já várias ações que resultaram em uma chacina de muitos civis, muitas crianças inclusivamente, mas isso parece, digamos, constituir parte daquilo que é a doutrina do governo israelita, a doutrina de Netanyahu, que é ir até ao fim na questão de Gaza. E vale a pena dizer uma coisa, porque isso é muito claro. Tudo aquilo que era o acussamento de que Israel estava a ser vítima nas últimas semanas, nos últimos meses, relativamente ao modo como a ação em Gaza estava a processar, de certa maneira aligerou um pouco depois de Israel ter sido atacado pelo Irão. Israel, com o ataque do Irão, acabou por ganhar, digamos, alguma bolsa de oxigênio para as suas ações, e mais do que isso, deixou de estar sob o fogo internacional e passou, digamos, a poder uma vez mais retomar a ação ofensiva em Gaza, mesmo com os efeitos colaterais sérios que isso tem nas populações civis. Isso, com certeza, é essa espécie de bolsa de oxigênio que se foi esvaziando desde 7 de outubro, em algumas alturas esvaziou-se muito rapidamente, está agora então, na sua ótica, mais uma vez cheia, ou a encher. Não, cheia não Num... está. Aham, Cheia não está, até porque Israel, como não se contém nas suas ações na faixa de Gaza, porque acho exatamente. que a limpeza total da faixa de Gaza é o seu objetivo. Nós não sabemos em que medida é que essa limpeza total pode ser feita garantindo ou conseguindo garantir a presença de populações civis na faixa de Gaza. Estamos a falar de um território pequeno onde vivem 2 milhões e 300 mil pessoas, 300 mil, menos as cerca de 40 mil que já entretanto já foram mortas. Uh, e, uh, e, portanto, estamos aqui num terreno muito movediço. Israel pode estar a continuar a pagar um preço internacional. Esse preço internacional é que se atenuou depois de Israel ter passado por este período de ser vítima do ataque israelita. Ao contrário, embaixador, se me permite que o interrompa, do ponto de vista interno, aparentemente as coisas funcionaram um pouco ao contrário, porque exatamente o lado mais radical da sociedade israelita, e em Israel aparentemente tudo o que é radical é de extrema-direita, não ficou nada contente com vou usar esta palavra, com a bondade das represálias exercidas sobre o Irão. Não, é evidente que dentro de Israel vale a pena dizer o seguinte: a população israelita está hoje muito mobilizada contra tudo o que ataca Israel, seja em Gaza, seja no Irão, seja quaisquer outros inimigos, nomeadamente aqueles que se manifestam através da fronteira do Líbano ou através da fronteira da Síria. Israel é hoje uma sociedade altamente radicalizada. E mais do que isso, é uma sociedade sofrida depois do ataque terrorista de 7 de outubro, e é uma sociedade que, mais do que condenar as ações levadas a cabo pelo governo, e em particular por Netanyahu, condena a sua ineficácia. Portanto, eu não sei, olhando para aquilo que são as comunicações que aparecem e os artigos que aparecem na imprensa israelita, onde desapareceram inclusivamente menções aos custos civis dos ataques em Gaza, o que é trágico para uma sociedade que tem uma credencial democrática. Há uma espécie de uma censura interna relativamente aos efeitos colaterais das ações militares israelitas em Gaza, o que é trágico para o futuro, porque queira Israel ou não, a menos que consiga que ponha bombas atómicas à volta do seu território, Israel vai ter que viver com a Palestina, vai ter que viver com os países árabes, e não vai conseguir viver com os países árabes enquanto não conseguir uma solução para a Palestina. A sensação que há é que nenhum governo israelita até agora, com exceção dos que houve aqui há 20 e tal anos, tem consciência ou consegue encontrar uma maneira de sair deste dilema. É que, por um lado, não está disponível a dar a mão a qualquer situação para a Palestina. Por outro lado, pressente que este tipo de ações violentas, digamos, de demonstração de poder, acabam por radicalizar ainda mais a população da Palestina. Radicalizaram-no ao ponto que levou à ação do Hamas, estão a radicalizar na Cisjordânia, onde as ações dos colonos israelitas estão a ser altamente violentas e destrutivas das populações que ali vivem. E isto não é possível viver numa fogueira.
Não é possível viver numa fogueira. Israel não consegue encontrar maneira de sair da fogueira. Até lá vai conseguindo incendiar os outros, mas a prazo a situação é impossível de manter, porque não há paz que se faça desta maneira. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.